Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 151. Eu errei no vídeo anterior quando eu disse que aquele vídeo era de número 151. Na verdade, o vídeo anterior é de número 150. Esse que é de 151. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, o tema, a criança obsidiada. Então não é porque hoje é passagem, né, virada de ano, essas coisas, né, que nós não trabalhamos, não, porque nós trabalhamos. Então, o compromisso com a providência divina chama-se compromisso. Então, nós temos que aprender a separar uma coisa da outra, né? Sueli, ela diz assim, vou voltar duas linhas aqui para a gente dar sequência no esmiuçamento. Pequeninos seres que se nos apresentam torturados, inquietos, padecentes de enfermidades, impossíveis de serem diagnosticadas. Porque é óbvio, a enfermidade, a obsessão, psiquiatra, médico nenhum consegue fechar um diagnóstico, a não ser que o psiquiatra, a não ser que o médico, ele tenha conhecimento do espiritismo, a não ser que a família tenha conhecimento do espiritismo e aceite que o filhinho esteja passando por um transtorno obsessivo. Aí você pode me dizer, mas a criança com transtornos obsessivos, isso é demais. Por que demais? Nós já dissemos, né? Já tivemos a oportunidade de dizer em outros vídeos. Essa criancinha que nós vemos dentro do nosso lar, nossos filhinhos, nossos netinhos, né? Criança ali é só o corpinho. O espírito, ele é muito antigo. Tão antigo tanto quanto o nosso eu, às vezes até mais velho, às vezes mais endividado que nós, ou vice-versa. Dando sequência. Cujo choro, aflito ou nervoso, nos condói e impele a prece imediata em seu benefício. Quantas mães, né? Quantas famílias. Eu não sei se você já passou por isso, mas creio que sim. E se não, você já ouviu alguém dizendo isso, você já teve a oportunidade de ver alguém passando por essa situação. Quantas mães, antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, 2023 agora, já estamos próximo a umas 2 horas, não, 1 hora está faltando para iniciar 2024. Mas há uns 20, 30 anos atrás,
Quantas mães levavam seus filhos às benzedeiras para que as crianças fossem benzidas? Por que que as mães levavam seus filhos aos benzedor? Ora, gente, porque as mães sabiam que algo de anormal acontecia naquele momento com seu filhinho. Porque mãe nenhuma leva o filho a um benzedor, a um médico, sem que ele esteja passando por algum processo. Então, antigamente as mães levavam os seus filhinhos aos benzedor. Por quê? Para quê? Que as mães viam nos filhos, sentiam, sabiam que ninguém mais sabe. É óbvio, a criança ali é alterada, nervosa, irrequieta. Isso tudo é característica de um transtorno, vamos por esse lado, obsessivo e também não obsessivo, porque nós sabemos que existe os transtornos patológicos, né? Existe os transtornos no intestino, cólicas e tudo mais, que deixa a criança nervosa. Mas nada que uma benzição não possa ajudar. Vejamos. Então, a prece imediata em seu benefício. São muitas vezes obsidiados de berço. Quantos milhões de crianças, desde o berço, já são obsidiadas. Outros se apresentam sumamente irrequietas, irritados, desde que abrem os olhos para o mundo carnal. Ao crescer, apresentar-se-ão como crianças problemas que a psicologia em vão procura entender e explicar. Em vão. A psicologia, né? Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, eles não conseguem fechar um diagnóstico. Como nós já tratamos aqui a respeito, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você volte lá atrás, né? Onde nós tratamos a respeito das crianças autistas. Então, nós explicamos um pouquinho, muito bem, a respeito do autismo. Que eu não vou entrar nesse mérito aqui mais, porque é perda de tempo. Por que perda de tempo? Porque nós já tratamos muito bem desse assunto lá no vídeo, uns 10 vídeos atrás. Então, só que os psiquiatras, os psicólogos, eles não conseguem fechar um diagnóstico. Eles não conseguem. Por que que eles não conseguem? Porque o problema é de ordem obsessiva, é de ordem espiritual. E a medicina, ela estuda
o corpo físico. A medicina não estuda o perispírito, nem a alma. A medicina não estuda a pré-existência da alma. A medicina não estuda a lei de causa e efeito, de ação e reação. A medicina não estuda a imortalidade da alma. A medicina, ela não estuda a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A medicina não estuda. A medicina, ela se preocupa apenas com o corpo fisiológico. Agora, veja bem, não é generalizando. Muitos psiquiatras, muitos médicos, eles possuem conhecimento de tudo que nós estamos comentando, milhões de vezes mais superior. Porque nos bastidores, eles são espíritas natos. Mas veja bem, eles não estudaram na faculdade de medicina, de psiquiatria, de psicologia, o espiritismo. Se Deus quiser, até lá pelo ano de 2050, é óbvio, o espiritismo fará parte da grade curricular, como outra matéria qualquer, atual, fará parte. Até porque 2023 ainda não faz parte. Quando isso acontecer, milhões de espíritos se libertarão desde lá das faculdades de medicina. Então, quantas crianças, quantos milhões de crianças nascem obsidiadas? Nós já esclarecemos algumas coisas nos vídeos anteriores. São crianças que já nascem... Desculpe. São crianças que já nascem aprisionadas. Aves imprumes, em gaiolas sombrias, trazendo nos olhos as visões dos panoramas apavorantes que tanto as inquietam. São reminiscências de vidas anteriores ou recordações de tormentos que sofreram ou fizeram sofrer no plano extrafísico, antes de serem encaminhadas para um novo corpo. Então veja bem, quantos milhões de crianças, 3, 4, 5 anos, diz elas aos pais que veem monstros, que elas veem os monstros. Eu estou vendo um monstro aqui. E os pais procuram e não vê nada. É lógico, ela é portadora de um grau na vidência que leva ela a ver aqueles espíritos
que para ela são monstros, espíritos deformados. Mesmo ali, com 3, 4, 5 anos de idade. Quantas crianças com 2, 3 aninhos, 4 aninhos, não dorme à noite e não deixa mamãe também dormir? Porque elas choram a noite toda, gritam. E a mãe, achando que a criança está com cólica, dá remédio de cólica, a criança não melhora. Até que lá pela madrugada, a criança cessa um pouco, porque cessam os ataques um pouco, porque os ataques não são assim ininterruptos, e a criança dorme um pouquinho, é onde as mães conseguem dormir. Quantos milhões de crianças que as mães, se vendo nestas situações, levam as crianças à missa, levam as crianças aos centros espíritas, levam as crianças para benzer, levam as crianças aos psiquiatras, aos psicólogos. Os psiquiatras, eles não encontram solução, muito menos o psicólogo. O benzedor benze. A criança se sente melhor. Aquela criança levada à casa espírita, ela é a que mais beneficiada de todas são. Porque a casa espírita séria, é na casa espírita séria que esses casos são tratados. Passes, água fluidificada. Ali os integrantes da casa espírita instruem, orientando o casal como se portar, como agir a partir daquele momento. Orientando o casal que eles possuem uma criança, um filho que sofre ataque de obsessores. Por isso, orientam os pais como agir a partir de então. Mudanças de hábito, de comportamento e de atitude. Passes 1, 2 vezes a semana água fluidificada, levando a criança à casa espírita. Ininterruptamente. Aqueles que levam a criança à igreja católica, evangélica ou outra qualquer, a criança continua do mesmo jeito. Porque nesses lugares, nesses locais, eles não estão preocupados com a questão espiritual, e sim com as condições materiais. Eles não acreditam. Eles não acreditam que aquela criança
possa estar sendo influenciada por obsessores. Muitos espíritas que se dizem espíritas não acreditam que criança possa ser influenciada pelos obsessores. Mesmo os espíritas. Porque eles ignoram o fato de ali encontrar-se um espírito antigo. Criança é apenas o corpo físico. Criança ali é apenas o corpo físico. Porque aquele espírito é antigo. É preciso dizer que aquela alma naquele corpo físico obedece toda a formação neurológica daquele corpinho. Mas o obsessor, ele sabe quem ali encontra-se naquele corpo. Vejamos. A criança de 3, 4 anos, ela não sabe dizer aos pais que está sofrendo ataque de um obsessor. Ela não sabe. Porque ela ainda não possui no cérebro, a massa encefálica, estas áreas desenvolvidas suficiente ao ponto de descrever aos pais tudo o que lhe acontece. Como se fosse o véu do esquecimento do passado. Ela não sabe descrever. Mas o obsessor que ali do lado dela se encontra, sabe que ela é aquela que o prejudicou em vidas passadas. E se prende mentalmente àquela criança. E a tortura 24 horas. Milhões de crianças, na atualidade 2023, milhões de crianças, estude isso, gente. Eu estou dizendo isso embasado em estudos, embasado na doutrina dos espíritos. Milhões de crianças no ano de 2023 passaram por psiquiatras no Brasil e no mundo. Milhões de crianças no Brasil e no mundo fazem uso de medicamentos psiquiátricos. Como também milhões de crianças passam por acompanhamentos psiquiátricos, fazem acompanhamentos psiquiátricos. Como também milhões de crianças de 1 ano a 10, a 12, a 13, devido à descrença dos pais, não seguem tratamento nenhum. Essas crianças estão a um passo de cometerem um suicídio. Porque os pais não crêem no psicólogo. Os pais não crêem no psiquiatra. Gente, psiquiatra e psicólogo é tudo. Os pais não crêem que a criança está sofrendo
um ataque obsessivo, está passando por uma crise obsessiva. Os pais não crêem no espiritismo, os pais não crêem em oração, são avessos a certas religiões. Isso é criação da mente dessa criança. Tem nada de espírito, tem nada disso não. Que o quê? Só depois que a criança comete um suicídio é que eles se conscientizam. Mas existe no Brasil e no mundo criança suicida? Pesquise, gente. Quantas mil crianças no Brasil e no mundo em 2023 se mataram? Eu vou usar o termo vítima de obsessores. Vítima dos pais também. Sabe por quê? Porque os pais não acreditaram e não acreditavam que elas estivessem de fato passando por crises obsessivas, por crises de obsessores, necessitadas de um psiquiatra, de um psicólogo, de medicamentos, de uma religião. Estude, gente. Porque isso não é apologia, não. Isso é estudo sério. Vamos para o próximo vídeo.